Olá, eu sou o professor Eduardo, do curso de Matemática da PUC-PR. Estamos em mais um Pense PUC-PR. E que tal pensar em matemática e suas tecnologias na prova do Enem? Vem com a gente! Na prova de matemática e suas tecnologias, nós utilizamos a matriz de referência do Enem, que tem 5 eixos cognitivos. Desses eixos cognitivos, que são comuns a todas as áreas, vamos destacar 2 para a matemática e suas tecnologias. Dominar linguagens. Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. Enfrentar situações problema. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações problema. Vamos para a competência de área 1. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Nesta competência, nós temos as habilidades de reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Competência de área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. As seguintes habilidades: interpretar a localização e a movimentação de pessoas, objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Identificar características de figuras planas ou espaciais. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Então, notem que nas competências de área 1 e 2, nós temos a parte de números, toda a parte histórica, inclusive de números, a situação de formação, indo dos naturais, racionais, irracionais e reais. Na parte de geometria, as questões de geometria plana, espacial, os polígonos, os poliedros, os corpos redondos, as áreas, os volumes, o princípio de Cavalieri, o teorema de Pitágoras e muitos outros conceitos geométricos. Vamos para a próxima área. Área 3. Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. As habilidades são as seguintes: identificar relações entre grandezas e unidades de medida. Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Avaliar proposta de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Então, nessa parte, nós temos a questão de medidas de comprimento, de volume, de tempo, de massa e sua relação com o cotidiano. Também sempre a questão da argumentação. Na parte 4, na área 4, nós temos construir noção de variação de grandezas
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Identificar a relação de dependência entre as grandezas. Resolver problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação e também intervir na realidade. Nesta área, nós temos a regra de 3 simples, a regra de 3 composta, análise de proporcionalidade e como que essa proporcionalidade vai se relacionar com a realidade, com as outras disciplinas, com problemas da física e do cotidiano. Área 5. Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, utilizando representações algébricas. E as habilidades? Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Utilizar conhecimentos algébricos geométricos como recurso para a construção de argumentação. Avaliar proposta de intervenção da realidade utilizando conhecimentos algébricos. Aqui vemos a álgebra, mas também a parte de representação algébrica, o plano cartesiano, e como é que a álgebra se relaciona com a geometria e com suas representações, ela se comunica com a realidade, como é que ela faz as intervenções na realidade. Na área 6, nós temos interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Nessa parte, as habilidades são utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências, resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. Então, nesta área, nós temos a parte de gráficos, de barras, gráficos de setores, a construção desses gráficos, a relação entre os gráficos e a geometria que envolve esses gráficos, a elaboração e a comunicação desses gráficos no sentido de expressar e intervir na realidade. Competência de área 7. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. E as habilidades? Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências, de dados agrupados, não em classes ou em gráficos. Resolver situação, problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. Avaliar propostas de intervenção da realidade, utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. Então, vejam, nós temos estas áreas que envolvem números, geometria, medidas, grandezas, álgebra, gráficos e tabelas e probabilidade e estatística. Essas áreas são muito importantes para que possamos nos situar e nos preparar para as questões. São as habilidades que treinaremos para as questões. Então, precisamos saber a parte de números, a parte de geometria, a parte de medidas, a parte de grandezas, a parte de álgebra, a parte de gráficos e tabelas, a parte de estatística e probabilidade, média, moda, variância, desvio padrão, e os conceitos iniciais ali da probabilidade.
Esse foi mais um Pense PUC Paraná. Se você gostou, dê um like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Saudações, boa prova!